Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Vamos aprender um pouco mais do nosso Deus. Eu quero convidar, portanto, você a abrir as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Continuando nossa série de exposições em Atos, nós chegamos no capítulo 15 e vamos hoje do versículo 1 até o versículo 35. Então convido os irmãos a lerem comigo o texto, a acompanharem comigo essa leitura que faço da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem mesmo os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais focados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização,
Perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram. Tendo-se demorado ali por um tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Até aqui, vamos orar, pedindo a Deus mais uma vez por iluminação. Ó Santo Deus e Pai, concede-nos agora compreender a Tua palavra, Pai. Concede-nos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Nós estamos aqui com a Tua palavra revelada a nós, aberta, para que dela, ó Senhor, somente o Senhor fale. Então concede, ó Pai, que pelo Teu Santo Espírito, nossos corações abertos sejam preenchidos pela Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós enfrentamos em nossa história atual brasileira grandes divisões dentro e fora da igreja. Os irmãos, sem dúvida, têm acompanhado os escândalos e as muitas divisões e brigas que têm ocorrido em nossa sociedade por questões políticas. E isso, inclusive, tem entrado na igreja e não poucas vezes nós temos visto pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo que amam a Deus entristecidos. Pessoas que estão enraivecidas com algumas lideranças, outras com outro grupo de lideranças, tudo porque muitas vezes foi se tornado o púlpito como algum tipo de palanque político, e mesmo de forma até mesmo mais subliminar ou não tão clara assim, isso terminou acontecendo. E ocorre que, por conta disso, nós temos visto a igreja e, como eu disse, a própria sociedade dividida. São divisões sérias que importunam, atrapalham e até mesmo, como tenho conversado com algumas pessoas, tem deixado muitos afastados da igreja. Essas divisões, queridos irmãos, não são recentes. A igreja não está enfrentando divisões desde há pouco. Na verdade, divisões, lutas e discussões foram coisas recorrentes na história da igreja. E nós temos observado vários exemplos, como, por exemplo, eu posso citar aqui o famoso colóquio de Marburgo, em 1529. Os irmãos estão lembrados da Reforma Protestante, que se instaura e se inicia em 1517 com Lutero. Mas em 1529, nós temos uma reunião muito interessante. Lutero, juntamente com Zwinglio e outros representantes da ala da Reforma Protestante, discutiram ali diversos temas, mas em especial eles estavam ali para discutir as questões referentes à Eucaristia ou à ceia do Senhor. Para a tristeza nossa, eles estiveram discutindo por dias e dias e não concordaram. E é por isso que, dali em diante, nós temos duas linhas dentro da tradição da Reforma Protestante. Uma linha chamada Reformada, que tem Zwinglio como seu pai, aquele que inicia, e a linha Luterana com Martinho Lutero. E o ponto, eu não quero destacar aqui as questões específicas do que eles discutiram, esse não é o meu ponto agora,
é que eles estiveram ali, discutiram e discutiram, eram dois homens de Deus, mas não conseguiram entrar em acordo nesse aspecto. E por isso a igreja continuou dividida. Alguém já disse que é muito triste saber que eles tornaram aquele assunto tão importante que causou a divisão da igreja. Mas ao mesmo tempo, é muito bom saber que eles tornaram aquele assunto tão importante a ponto de dividir a igreja. O que eu quero demonstrar com essa breve citação é que nós precisamos ter a capacidade, dada pelo próprio Espírito Santo e pelo Evangelho, de saber realmente quais são as questões essenciais, aquelas das quais nós não podemos abrir mão, como também aquelas questões secundárias, onde pode haver diversidade entre nós sem que cause divisão. Essas coisas são importantes para nós e hoje nós vamos ver que é fundamental observar isso através das lentes do Evangelho. Nós estamos aqui, queridos, no capítulo 15, que é o grande centro do livro de Atos. É o centro, inclusive, físico. Se você observar, basicamente, as palavras que estão do capítulo 1 ao capítulo 14 e agora, do capítulo 15 em diante, são as mesmas, uma equivalência. O que nos aponta que realmente estamos no centro do livro de Atos, mas também estamos no centro temático do livro de Atos. Porque esse momento histórico onde nós vamos observar esse concílio de Jerusalém, essa reunião de apóstolos e presbíteros para tratar de um assunto tão importante, trouxe e cristalizou a doutrina da salvação pela graça, bem como da inclusão dos gentios no povo de Deus. Isso que são essas coisas que são dois temas importantíssimos dentro da estrutura do livro de Atos e, na verdade, dentro de todo o Novo Testamento. Nós vamos observar que essa é uma temática, por exemplo, do apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatizando a salvação pela graça e também a inclusão dos gentios, sem que houvesse necessidade de obras da lei. Nós vamos observar, portanto, que nesse concílio, aquilo que está cristalizado, aquilo que está decidido aqui, é aquilo que será o grande tema dos apóstolos, o grande tema da pregação do Evangelho, porque do Evangelho não se pode abrir mão. No entanto, ao vermos tudo isso, encontramos as discussões, encontramos as disputas, e hoje nós vamos poder observar que discussões podem levar à paz quando conduzidas pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Discussões podem levar à paz quando conduzidas pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. Porque divisões, queridos, não podem impedir o avanço do Evangelho. Divisões na igreja não podem impedir o avanço do Evangelho. Primeiramente, no versículo 1 ao 5, nós encontramos as divisões na igreja, que as divisões na igreja devem ser tratadas pela liderança. Observe que nós temos aqui um grande problema que se instaura, porque certos indivíduos, certas pessoas, que não há nomes aqui dessas pessoas, saíram da Judéia, portanto, ali da região de Jerusalém, e vieram para Antioquia, uma região gentílica. Os irmãos já têm ouvido eu falar várias e várias vezes dessa igreja de Antioquia, uma igreja extremamente abençoada, onde o apóstolo Paulo e Barnabé estiveram juntos ali, discipulando, evangelizando, abençoando aquela cidade, aquela igreja, e a ponto dela mesma abençoar a igreja de Jerusalém por causa da fome. Nós já vimos isso. Mas aqui nós temos essa igreja que recebe a visita dessas pessoas, nós não sabemos exatamente quem são, o que sabemos é o que eles defendiam. Eles diziam categoricamente o seguinte: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Perceba, queridos, que estamos tratando aqui de não alguma coisa supérflua, de não alguma coisa periférica, mas de algo central. Porque estamos falando de salvação.
E esse grupo, que posteriormente será chamado de grupo da circuncisão, que será uma disputa muito grande para o apóstolo Paulo, você pode observar isso na carta aos Gálatas, por exemplo, defendia basicamente que a circuncisão, o sinal da aliança, do pacto de Deus para com o povo de Israel, era o meio de salvação. Quer dizer, não bastava apenas Cristo e o seu sacrifício, mas era necessário que aqueles que crescem em Jesus também fossem circuncidados para que houvesse salvação. O problema dessas pessoas é que elas confundiam o sinal com a realidade. Porque observe, o sinal do pacto não é o pacto. Assim como a aliança que está no meu dedo não é o meu casamento. Caso eu perca essa aliança enquanto estiver andando por aí, eu não perdi o meu casamento, minha esposa não sai de casa. O que ocorre é que essas pessoas estavam fazendo uma grande confusão em aquele grande símbolo, e importante símbolo para a história de Israel, dado a Abraão, onde era necessário que fossem circuncidados os homens no 8º dia de vida. E uma vez que fossem circuncidados, eles teriam ali o sinal. Aquela comunidade teria o sinal da aliança com Deus. E talvez eles se perguntassem como que esses gentios podem pertencer ao povo de Deus se eles não têm o sinal. O problema, e essa é a confusão que eles fizeram, é que eles tinham, os gentios, o Espírito Santo. Isso foi testemunhado por Pedro, isso foi testemunhado por Paulo, isso foi testemunhado por Barnabé e muitos outros que viram o Espírito Santo agir com grande poder, com sinais e prodígios na vida dos gentios. Assim, o sinal jamais os levaria à salvação, apenas confirmaria ela, caso fosse necessário. É claro, aqui nós não temos todo o desenvolvimento dessa doutrina. Perceba, nós estamos ainda num momento histórico da igreja incipiente. E essas questões serão tratadas com mais detalhes pelo apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Colossenses, quando especifica a relação entre o pacto, a circuncisão e o batismo. E agora, não me deterei muito com isso, mas basta que nós saibamos que hoje, para essa comunidade que nós pertencemos do pacto, da graça de Deus, mediado pelo Senhor Jesus Cristo, nesse novo momento da igreja, nós somos gentios, não precisamos de circuncisão, porque temos o batismo. E esse é o sinal do pacto. Não que o batismo salve, lembre-se, mas que esse batismo simboliza essa habitação do Espírito Santo e a sua purificação. Portanto, esses indivíduos, essas pessoas, estavam causando grande conflito na igreja de Antioquia, e Paulo e Barnabé resistiram muito a eles. Paulo e Barnabé não permitiram que eles ensinassem essas coisas sem que fossem contestados. Nós vamos observar mais para frente que eles estavam ali desautorizados, inclusive. Não havia por parte desses indivíduos autoridade alguma para ensinar e tentar determinar esse tipo de coisa para a igreja, mas faziam assim. E Paulo e Barnabé, líderes daquela igreja, sem dúvida também com os presbíteros de Antioquia, lembra que eles elegeram presbíteros ali, estavam lutando para que isso de modo algum fosse continuado, para que essa doutrina de modo algum fosse defendida sem que fosse questionada. Esse conflito foi tamanho que eles resolveram ir para Jerusalém para discutir isso com os apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Essa decisão sábia levou cada um deles para aquela viagem e fizeram isso caminhando da Fenícia para Samaria, por Samaria, falando das grandezas de Deus, falando daquilo que Deus havia feito entre os gentios e trazendo grande alegria. O que nós observamos aqui também, uma coisa curiosa ao ser citado apóstolos e presbíteros, é que no primeiro momento, vocês vão lembrar no capítulo 6, quando houve certa disputa entre a igreja por causa das viúvas que estavam sendo eliminadas ali do acompanhamento, da ação social da igreja, os apóstolos decidiram e elegeram diáconos para aquele trabalho.
Mas agora observe que não estão apenas os apóstolos, mas os presbíteros em atuação na liderança da igreja. Nós já falamos isso, inclusive, quando Paulo e Barnabé saem, voltando da primeira viagem missionária, elegendo presbíteros para consolidação dos campos, para a solidificação daquilo que eles plantaram e agora que fosse continuado por aquela liderança que foi ali discipulada, que foi ali ensinada para que pudessem ser presbíteros, para que pudessem liderar aquela igreja. E essa presença dos presbíteros, queridos, aponta já para uma sucessão de liderança, que, é claro, não vai acontecer nesse momento, mas que vai acontecer posteriormente com a morte dos apóstolos. Por que nós vemos isso? Em primeiro lugar, há uma igualdade de autoridade entre os apóstolos e presbíteros. Observe, nós vamos ver isso mais à frente com relação ao próprio concílio, que Pedro fala, um apóstolo, depois Paulo e Barnabé falam, Paulo, um apóstolo, mas então Tiago, que não é apóstolo, mas presbítero, dará a palavra final. É curioso, e nos mostra que para eles não havia uma hierarquia entre apóstolos e presbíteros, mas eram considerados todos eles em funções distintas, dentro de princípios diferentes, especialmente porque os apóstolos eram aqueles que estavam fundando as igrejas, essa equivalência de autoridade. Também nós podemos observar que o colégio apostólico, o dom apostólico, o ofício apostólico, terá um fim. Com a morte do último apóstolo, João, nós não temos mais novas eleições ou escolhas para apóstolos para a igreja. Nós vemos isso, inclusive, porque quando Judas morreu, foi trazido Matias, mas depois, com a morte de outros apóstolos, isso não ocorreu novamente. Nós também vamos observar que os presbíteros, sim, são os presbíteros que darão continuidade a essa liderança para com a igreja. Os presbíteros, queridos, são líderes experimentados para pastoreio e ensino da igreja. Essas são as duas funções principais do trabalho presbiteral. De modo que não há, claro, nenhum tipo de hierarquia para com esses presbíteros, como se eles fossem mais importantes, ou mesmo como se houvesse dentro do colégio presbiteral hierarquias ou pessoas mais importantes que outras. Não. Apenas funções distintas e apenas, é claro, usos distintos da parte do próprio Deus. Outra coisa importante entre os presbíteros que nós temos observado, já vimos isso, mas voltamos a ver novamente, é a pluralidade dessa liderança. Observe que isso nunca está nas mãos de um homem só. Essa ênfase, queridos, é o que leva ao nosso governo presbiteriano da IPB. Nós que somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos esse presbiteriano aí na história, porque cremos e temos fundamentação nas Escrituras que o governo bíblico neotestamentário para liderar, para organizar a igreja, é o governo de presbíteros, com uma pluralidade destes. Por isso que aqui nós temos 11 presbíteros na nossa igreja, sendo 2 deles docentes e 9 deles regentes. Essas distinções, que são distinções de funcionalidade ou de ênfase, apontam simplesmente que o trabalho de 2 deles é mais enfatizado no ensino, enquanto que o trabalho dos outros 9 é mais enfatizado na ordem e nos aconselhamentos da igreja. Mas todos os 11 têm a mesma autoridade, têm o mesmo chamado no Senhor para pastorear e ensinar a igreja. Paulo e Barnabé partem para Jerusalém, como já vimos, e chegam assim em Jerusalém, e lá são muito bem recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros dali. No entanto, há um grupo chamado de Partido dos Fariseus, que, vale lembrar, era também o partido que o próprio apóstolo Paulo fez parte antes da conversão, ele vai citar isso em suas cartas. E esse grupo, mais uma vez, enfatizava, assim como aquele outro que nós já mencionamos, que era necessário que a circuncisão fosse feita nos gentios e que eles observassem a lei para que fossem salvos. Veja o versículo 5, finalzinho.
Olha o que eles diziam: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Amados, aqui nós encontramos aquela doutrina que é conhecida como sinergismo. O que é o sinergismo que se distingue do monergismo, ao qual nós cremos? O sinergismo é a crença de que a salvação em Cristo Jesus, ela se dá não meramente pela obra de Cristo, mas também pelas obras humanas ou obras da lei. Isso, por exemplo, é o que é adotado na confissão, na visão católico-romana recente. Nós vamos observar, isso é dito em seus catecismos, que a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, a sua graça que emana da cruz, não é suficiente para que as pessoas tenham a salvação. É necessário, dizem eles, que os crentes em Jesus Cristo também operem com obras e recebam, por meio dessas obras, graça para a salvação. E é por isso que alguns deles, eles vão dizer, que obtiveram para si obras da lei, ou obras humanas, obras da graça, tamanhas, fizeram com que as suas obras excedessem aquilo que fosse necessário para a sua salvação individual, e assim eles depositam essas obras extra, ou esse excesso, num tesouro da igreja. Esse tesouro da igreja, diz a doutrina católica, é dela, da igreja, e ela dá a todos aqueles que são regidos, que participam da comunidade católico-romana. E por meio, portanto, da igreja, recebe-se obras, não só de Cristo, mas também dos santos. Em especial, como vocês devem imaginar, daquela que foi a mais santa de todos, Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. E daí, portanto, nasce todo tipo de heresia, todo tipo de distorção do evangelho. Aqui nós não vemos diferente. Nós observamos que isso também era defendido por esse grupo de fariseus, esse partido que defendia que para que houvesse a salvação era necessário esse sinal do pacto, que nós já conversamos, como também essa observação da lei de Moisés, à semelhança do que os judeus também pensavam ser requerido deles. Vale lembrar que isso carrega uma certa expectativa salvífica da própria visão de mundo dos próprios judeus. O judeu pensava nesse período que para conseguir a salvação era necessário esse cumprimento da lei. Isso vai ser confrontado pelo apóstolo Paulo diversas e diversas vezes, especialmente na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. Essa disputa acirrada, esse debate acalorado não podia levar a outra coisa. A liderança precisava intervir. Isso não era um assunto periférico, e ainda que fosse periférico, estava causando grande problema. Precisava haver alguma palavra da parte da igreja, em especial da liderança, instruindo o povo de como deveria agir. Portanto, a partir do versículo 6, nós vamos ver que essas divisões na igreja devem ser julgadas pelo evangelho. Lembra, as divisões na igreja devem primeiro ser tratadas pela liderança, isso é fundamental. Mas também elas devem ser julgadas pelo evangelho. É isso que nós vamos encontrar do versículo 6 até o versículo 21. Mais uma vez, os apóstolos e presbíteros convocam essa reunião e chamam, portanto, aqueles que têm autorização, autoridade para estar naquela reunião. E então nós observamos que nesse concílio, veja só, nós não encontramos aqui a igreja reunida, mas a igreja representada com sua liderança, que representa o próprio Senhor Jesus Cristo para com o seu povo. Deixa eu explicar melhor isso, porque normalmente isso é um pouco confuso para a maioria dos membros. Queridos, os concílios, sejam eles o conselho, que é o nosso concílio menor, onde nós temos a representação dos presbíteros ali na igreja local, seja o presbitério, onde nós temos os presbíteros numa
numa reunião que corresponde, que pastoreia um maior número, porque agora responde a igrejas, seja o sínodo que pastoreia não só igrejas, mas agora também os presbitérios, ou o Supremo Concílio, essa reunião que nós temos de 4 em 4 anos, que pastoreia, que cuida das igrejas, dos presbitérios, dos sínodos, de toda a igreja presbiteriana. É importante que nós observemos o que esses presbíteros fazem ali. Será que eles são representantes da igreja, como a nossa democracia representativa? Por exemplo, quando você elege um vereador, quando você elege um deputado, será que você está ali fazendo aquele voto e você ali tem o seu representante? Aquela pessoa que você votou pensando assim, ela vai representar as minhas causas nas leis, no legislativo ou no executivo. Será que é isso que os presbíteros fazem? Quero dizer para os irmãos que não é isso. E aqui talvez cause alguma confusão, e eu espero que vocês me entendam aonde eu quero chegar. Os presbíteros, queridos, não são representantes da igreja. Pelo contrário, eles são representantes de Cristo para a igreja. A ordem é inversa. Porque os presbíteros, meus irmãos, eles, enquanto fiéis à palavra de Deus, são a liderança, são os pastores que estão representando o grande pastor que é Jesus Cristo. De modo que quando nós temos presbíteros eleitos dentro das nossas assembleias para eleição, nós não estamos fazendo isso para que eles, os presbíteros, nos representem no conselho, mas que nós reconhecemos, diante da palavra do Espírito Santo, que aquela pessoa, aquele homem, ele tem dons e capacidade para representar a Cristo para comigo. Essa é a autoridade dos presbíteros para com a igreja, e essa é a autoridade dos presbíteros e apóstolos aqui nesse concílio. Eles não estão ali reunidos para representar a igreja, eles estão reunidos para decidir aquilo que posteriormente eles vão dizer, parece bem a eles, o concílio, e ao Espírito Santo para dar à igreja como ordem, como mandamento. Perceba, portanto, que essa inversão, ela é importante e fundamental para que entendamos que quando, por exemplo, um pastor está aqui pregando de púlpito, ele não está representando a si mesmo, ou mesmo aqueles que o elegeram durante a eleição. Ele está representando Jesus Cristo, falando para a igreja. E sua autoridade, portanto, não é dele, nem da sua capacidade intelectual, mas da palavra do Senhor Jesus Cristo, que fala aos corações. Assim como também as decisões dos concílios, seja ele o conselho, o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio, agem mediante essa mesma prerrogativa. É Cristo falando com sua igreja, através da liderança. Assim, esses irmãos reúnem o concílio de Jerusalém para tratar desse assunto. É claro, veja bem, Lucas, de modo algum, está aqui nos dando toda a discussão que ocorreu durante aquele período. Talvez você já tenha participado de assembleias ou de reuniões onde se fez minutas, se fez atas. E depois, se você for ler a ata, você dá uma olhada assim e diz, mas rapaz, isso aqui que tem uma linha, durou 3 horas para discutir esse assunto, e aí tem uma linha só para dizer tudo aquilo que foi discutido. A semelhança, nós temos aqui Lucas nos dando um grande resumo daquilo que foi a discussão acalorada dentro desse concílio. O grande debate se instaurou até que Pedro pede a palavra e passa a falar. Pedro, ele tinha uma prerrogativa como principal entre os apóstolos, isso nós já vimos no decorrer do livro de Atos. Pedro tem se destacado, em geral, ele é o porta-voz do colégio apostólico. Isso vai ser interessante porque nós teremos um representante do colégio apostólico, um representante da igreja de Antioquia, ou melhor, 2, Paulo e Barnabé, e um representante da igreja de Jerusalém, que é Tiago. De modo bem equilibrado, este concílio está decidindo questões sérias e eles, cada um deles, fala da onde eles pertencem, como porta-voz.
Claro, como eu já disse, representando a Cristo enquanto decidem, mas falando de onde eles estão vindo. A igreja estava dividida. O que fazer? Pedro passa a narrar como que os gentios foram convertidos. Nós já vimos isso com muito cuidado. Pedro foi usado por Deus para evangelizar Cornélio e toda aquela família. O Espírito Santo desceu de maneira sobrenatural e nós vimos que, como que em Pentecostes, com os judeus, os gentios também receberam o Espírito Santo. Pedro passa a falar sobre isso. Ele destaca no seu discurso dizendo, olha, o próprio Deus não fez distinção alguma. Pelo contrário, foi Ele que me levou até os gentios e colocou de maneira muito equivalente, muito igual, tanto judeus quanto gentios, quando descido o Espírito Santo foi igual. Foi a mesma coisa. Gentios e judeus não são diferentes, porque agora nós teríamos de fazer algum tipo de distinção, algum tipo de prerrogativa, algum tipo de legislação que fizesse com que os gentios tivessem que fazer mais coisas do que eles já fizeram para receber o Espírito Santo. Esse raciocínio de Pedro, ele é importante, ainda que apele para a experiência, ele está apelando para aquela experiência que ele mesmo venciou. Nós vamos ver que tanto Pedro quanto Paulo e Barnabé apelam para a experiência, mas depois Tiago apelará para a palavra de Deus, o Evangelho, e é por isso que ele encerra o assunto. Mas aqui nós observamos que a pergunta de Pedro é muito importante. Como vocês podem vir a trazer um peso para esses irmãos que nem mesmo os nossos pais e nem mesmo nós podemos carregar? Qual é esse peso? Qual é esse jugo? A palavra que ele usa é a ideia de jugo, que é usada em animais. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Aquelas cangas, aquele material que é colocado em vários animais para que eles não desviem quando são conduzidos pelos seus donos. Ele fala, por que vocês vão colocar isso aqui no pescoço dos discípulos gentios? De obedecer à lei para serem salvos, se nem mesmo nós obedecemos à lei para a salvação. Porque nós, judeus, diz Pedro, fomos salvos, versículo 11, pela graça do Senhor Jesus. Queridos, a beleza dessa conclusão de Pedro está em já deixar claro, em ter essa doutrina tão clara já nos períodos iniciais da igreja, que a salvação não é por outro meio, senão pela graça de Deus, pela graça na obra de Jesus Cristo. De modo algum, obras poderiam trazer salvação, seja elas quais forem. Pedro encerra seu discurso e agora Paulo e Barnabé passam a falar e narrando como foi que eles, na sua experiência, pregaram aos gentios e falam isso dizendo que sinais, prodígios, grandes maravilhas aconteceram. Isso ele já tinha inclusive narrado, trazendo alegria. Essa pequena participação deles aponta para que realmente talvez eles não tivessem tanto poder de persuasão, considerando que eles estavam no meio da discussão. Pedro e Tiago, como judeus, tudo bem, Paulo e Barnabé também o eram, mas eles estavam em Antioquia. Agora está Pedro e Tiago têm um poder de fala maior, talvez um poder de convencimento maior. E é por isso que agora nós vemos Tiago falando a partir do versículo 13. Tiago, vale a pena lembrar, é o irmão de Jesus. Líder da igreja de Jerusalém, foi convertido através da ressurreição de Jesus, que após ressurreto apareceu para Tiago, relatado pelo próprio apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios. E Tiago era um presbítero daquela igreja, quer dizer, era um pastor daquela igreja. Alguém que detinha respeito, detinha autoridade por parte dos membros de Jerusalém, e que passa, portanto, a falar com muita sabedoria. E nós que estamos expondo a carta de Tiago, temos visto a sabedoria da parte desse irmão. E mais uma vez somos testemunhas dessa sabedoria. E Tiago recorre dizendo, olha, é muito interessante observar a experiência de Pedro, a experiência de Paulo, a experiência de Barnabé. Porque elas comprovam, e aí está o link que Tiago faz de maneira tão perspicaz. Porque elas comprovam aquilo que os profetas já disseram. E então ele passa a citar Amós,
No livro de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, ele diz, olha, depois disso, citando Amós, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz as coisas conhecidas desde os tempos antigos. É claro, há muito mais coisa aqui, e não é à toa que ele vai dizer que essas são as palavras dos profetas. Tiago talvez some aqui vários profetas falando, porque essa citação de Amós não está exata como nós temos o texto hebraico. Mas Tiago usa aqui não só Amós, mas provavelmente está usando Zacarias, está usando Isaías, vários outros profetas que também testemunharam dessa presença dos gentios no povo de Deus, nesse grande dia escatológico, messiânico, quando a linhagem davídica seria restaurada. Daí a expressão, o tabernáculo caído de Davi, que não se refere ao templo, mas se refere à própria linhagem, à própria casa de Davi, que o próprio Senhor Jesus Cristo fazia parte. E, na verdade, ele é o grande restaurador dessa linhagem. Ele é o grande Messias esperado. É por isso que tudo isso concorda perfeitamente para com essas profecias do Antigo Testamento, que uma vez que essa linhagem fosse restabelecida, Jesus Cristo, os gentios também seriam inseridos no povo de Deus. Seriam trazidos para o grande Israel espiritual. De modo que Tiago, concordando com Paulo, concordando com Pedro, concordando com Barnabé, passa a dizer que essa salvação não pode ser por outra forma. Eles não poderiam de modo algum perturbar, versículo 19, perturbar os gentios, uma vez que já estão convertidos, cheios do Espírito Santo. No entanto, é muito interessante observar que na sabedoria do Espírito Santo, dada a Tiago, nós temos aquilo que é chamado de a cláusula de Tiago. Essa cláusula que encerra o versículo aqui 20 e 21, diz o seguinte: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Aqui nós observamos essa, que eu disse, cláusula de Tiago. Essa questão da cláusula de Tiago, essa questão da observação que Tiago faz diante de tudo que foi arrazoado nesse concílio, é alguma coisa que se preocupa não com o evangelho. Veja, Tiago já entendeu, já estabeleceu que realmente a salvação é pela graça. De modo que essas cláusulas não têm a ver com salvação. Tem a ver com questões culturais dos gentios que precisariam ser observadas. Por quê, diz Tiago? Porque há judeus nas cidades que poderiam se escandalizar e isso impedir a pregação da palavra. Tiago, usado pelo Espírito Santo, usado pelo próprio Deus, estabelece algumas diretrizes, alguns princípios que nos cabe também hoje, mas que nós precisamos tomar cuidado quando nós fazemos as devidas transposições. Muitos, inclusive, usam esse texto de maneira equivocada. Dá para citar, por exemplo, a seita dos Testemunhos de Jeová, que por causa desse texto não proíbem, né, os seus membros de tomarem sangue se estiverem precisando, por exemplo, no hospital. Minha mãe agora mesmo precisou, está internada, precisou tomar 2 bolsas de sangue. Se ela fosse testemunho de Jeová, morreria. Então, o que nós observamos, é claro, que uma má interpretação pode levar, inclusive, à morte, é que não é disso exatamente que Tiago está falando. Os princípios que estão sendo estabelecidos aqui têm a ver especificamente com a ação cultural pagã que ocorria naquele período, da qual nós precisamos observar primeiro para extrair o princípio que está sendo tratado. E quais são essas questões? Queridos, primeiro, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Okay. Primeiro, eles precisavam observar a marca do paganismo, que era a adoração aos ídolos, o culto aos pagãos, ou aos ídolos pagãos. Eles precisavam
olhar para isso e extrair da sua vida. Por isso ele trata, abstenham-se das contaminações dos ídolos. Abstenham-se da adoração aos ídolos. Claro, Paulo depois vai mostrar isso com clareza, que os ídolos para nada servem. Os ídolos nada são. Esses ídolos pagãos simplesmente não existem. São imaginações. Mas o compromisso, de alguma forma, mesmo que cultural, com esses ídolos, poderia contaminá-los para a pregação do Evangelho. Observe que a preocupação de Tiago não é tanto para com os gentios, mas como os gentios vão se portar diante dos judeus. Essa mesma preocupação eu posso alterar quando falar dos escândalos que ocorrem por causa da comida sacrificada a ídolos, por causa de bebida, por causa de várias outras coisas. E que nos serve de princípio para nós observarmos o cuidado que devemos ter ao estarmos olhando para as culturas, ou a cultura que estamos inseridos aqui, nossa cultura, recifense, pernambucana. Eles também precisavam tomar cuidado com a imoralidade pagã. Essa imoralidade pagã não diz respeito simplesmente a adultério, como poderíamos imaginar num primeiro ponto. Mas muito mais do que isso, aos bacanais, às uniões, as uniões com os familiares. Esse tipo de imoralidade que para um judeu, claro, seria um absurdo. E que para um pagão era uma questão cultural. Era uma questão comum. Eles precisavam tomar cuidado com isso, porque, obviamente, isso estaria os contaminando. Tanto impedindo para a pregação do Evangelho, como também fazendo-os pecar. Bem como também eles precisariam estar observando aquilo que faziam como pagãos na alimentação. E dois aspectos são levantados. Os animais sufocados e a bebida, ou a comer os animais com o seu sangue. Basicamente, as duas coisas estão conectadas. Porque a liturgia sacrificial, que sufocava animais para matá-los, fazia com que o sangue do animal permanecesse nele. E esse era o princípio. O sacrifício tinha que ser tão sangrento, tão sanguinolento, que eles matavam o animal sufocado, sem que seu sangue fosse derramado, para depois, quando fossem fazer novos atos litúrgicos com esse animal, pudessem beber do seu sangue. E como o próprio Deus já havia estabelecido em Gênesis 9, o sangue é o sinal da vida. E esses pagãos entendem que o sangue é onde eles extrairiam as forças daquele animal, é onde eles extrairiam o vigor daqueles animais, inclusive também dos próprios deuses. E é por isso que bebiam aquele sangue. Então observe que os princípios que estavam norteando culturalmente a comida dos pagãos precisavam ser observados, precisavam ser cuidados, precisavam ser excluídos da igreja, inclusive dos gentios. Porque o sangue pertence a Deus. A vida pertence a Deus. Isso, é claro, nos leva a pensar sobre nós mesmos enquanto olhamos para o Evangelho e a cultura nos nossos dias. Nós devemos, sem dúvida, tomar cuidado com a forma que nós comemos. Não estou falando que você não pode comer uma carne mal passada. O que eu estou dizendo é que nós devemos olhar, enquanto comemos, para saber que aqueles animais que agora servem-nos para alimento, não são simplesmente animais, mas são obras da criação do Senhor. Dado a nós, para que possamos nos alimentar com prazer e alegria, mas de modo algum, para que possamos nos saciar, como se deles obtivéssemos força espiritual, como se houvesse deles algum tipo de energia, como os pagãos acreditam. Nós também devemos observar questões culturais, como a que nós vivenciamos em nossos dias, o São João. Daqui a pouco eu vou mencionar mais sobre isso, mas vale a pena observar isso, vale a pena tomar cuidado. Há muitos irmãos que acham estranho e que poderiam até mesmo chegar ao escândalo de realmente pecar, levados ao pecado, por causa de nossa postura diante disso. Diante da nossa postura diante de ídolos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que fazemos, com o que postamos na internet,
Porque nós podemos realmente levar pessoas a escandalizar, a entristecer por causa de ações nossas, mesmo que elas não tenham problema nenhum. Veja, comer arroz doce, milho verde, canjica, pamonha, não há problema nenhum nisso. Só se você comer sem me chamar. Mas observe que há, sem dúvida, pessoas que se sentem constrangidas por esse período, por causa do São João. E eu vou aqui fazer uma propaganda. E eu que faço aniversário sexta-feira, dia 27 de junho, estou extremamente acostumado em comemorar meu aniversário com comida de milho. E é difícil pensar, para muitas pessoas, até mesmo aqui na nossa cultura nordestina, como é que um cristão, um pastor, está comendo do alimento dos pagãos, dos ídolos. E por isso que nós precisamos, sem dúvida, tomar cuidado e instruir a igreja. E aqui faço isso publicamente. É necessário que nós tomemos cuidado com as nossas ações. Nós observemos com cuidado como nos como nós comemos, como nos portamos, o que nós postamos, para que nós não entristeçamos irmãos, pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento nosso, mas que podem realmente se entristecer, como aconteceria aqui. Por fim, queridos irmãos, nós vamos observar, a partir do versículo 22, que as divisões devem ser pacificadas com sábias decisões. A eleição de representantes pelo texto nos mostra que aquele concílio entendeu que era necessário que não só Paulo e Barnabé voltassem para Antioquia com aquela carta da decisão da igreja. Era necessário que mais alguns representantes fossem até lá, pessoas, vamos dizer assim, neutras nessa história, para que pacificassem a igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles elegeram Judas, chamado Barsabás, e Silas, para irem junto com eles, que também, vale salientar, eram líderes, e nós vamos ver daqui a pouco também que eles eram profetas. Eles eram líderes e profetas, talvez inclusive presbíteros, aqui nós podemos imaginar, afinal de contas estavam ali presentes, então eram presbíteros e profetas que foram enviados pela igreja para, juntamente com essa carta, pacificar a igreja de Antioquia. Silas, nós temos mais informações. Judas, chamado Barsabás, nós não vamos ouvir falar mais, mas Silas é aquele que depois caminhará com o apóstolo Paulo em viagens missionárias. E assim, esses irmãos chegam a Antioquia para fazer a leitura da carta. E a carta, muito sábia, trabalha primeiramente chamando todos de irmãos. Isso aponta para o reconhecimento fraternal dos judeus para com os gentios, entendendo que todos são da mesma linhagem, a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Segundo, eles estabelecem na carta que aqueles que foram até lá trazer confusão não eram homens autorizados. Importante isso. Os presbíteros, queridos, eram homens autorizados para ensinar, para pastorear a igreja, e faziam isso, inclusive, por meio de imposição de mãos. O próprio Timóteo, nós vamos ver nas cartas, recebeu esse dom, recebeu essa autoridade pela imposição de mãos da igreja. E uma vez tendo recebido isso, ele poderia pregar, ele poderia ensinar a igreja. Esses que foram até lá em Antioquia, da Judéia, que eram da Judéia e foram para Antioquia, não eram autorizados, não eram pessoas que tinham autoridade. Por isso, também causaram problema. A carta também elogia Barnabé e Paulo, chamando-os de amados, e também falando do quanto eles têm arriscado pelo Evangelho. E, enfim, mostra o trabalho do Espírito Santo da palavra para com aquele concílio. Uma das coisas mais interessantes dessa carta está exatamente no seu final, versículo 28, ao dizer: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Perceba a clareza que esses irmãos têm a respeito do concílio. Eles sabem que esse concílio, que essa decisão
não é uma decisão meramente humana, mas uma decisão dada pelo próprio Espírito Santo. Enfim, a carta termina com a cláusula de Tiago, da qual nós já mencionamos, e que pacifica a igreja. Também com o trabalho desses presbíteros, profetas, que profetizando consolavam, aconselhavam pessoas, diz o texto, e edificaram a igreja. Judas volta para Jerusalém, Silas fica, e Paulo e Barnabé continuam a ensinar em Antioquia. Assim termina nosso texto. Que lições nós podemos concluir para essa noite? Amados, como eu já disse, divisões não podem impedir o avanço do Evangelho. Talvez nós nos preocupemos, e até mesmo nós presbíteros, aqui eu falo para os meus amados presbíteros do Conselho da Igreja Presente Casa Caiada, muitas vezes nós nos preocupamos e vemos certas divisões, certas disputas dentro da nossa comunidade, e nos preocupamos com isso, e devemos nos preocupar, faz parte do nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados a crer e ter a certeza de que não serão as divisões que impedirão o avanço do Evangelho. E queridos, essa igreja tem uma história que comprova isso. Pelo menos por 2 vezes, a história da igreja de Casa Caiada se deu em divisões. Tristes divisões, e eu não estou aqui para falar delas, mas apenas para dizer que elas não impediram que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse pregado e que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo da palavra do Senhor e sendo edificados por ela. Queridos, divisões acontecem, disputas acontecem, mas em tudo isso o Espírito Santo, sem dúvida alguma, conduz a nossa história. E os líderes, portanto, de modo algum podem fugir da raia nesse sentido. Precisam estar atentos ao que está acontecendo com a igreja. Precisam estar atentos às doutrinas, aos ensinos que são feitos dentro da comunidade. Porque ao julgar esses ensinos, eles terão a capacidade, inclusive, de impedir divisões, de impedir discussões frívolas e também de reconhecer aquilo que é essencial. Porque no nosso trabalho como líderes, e os irmãos também devem ter esse trabalho enquanto olham para o Evangelho, nós temos a palavra de Deus como um filtro para avaliar no meio dessas discussões aquilo que é essencial e aquilo que é lateral. E eu já posso adiantar para você hoje. Você votar em Bolsonaro ou você votar em Haddad não é essencial para o Evangelho. E eu quero deixar isso muito claro, meu irmão, porque de modo algum nós podemos nos dividir porque votamos em um presidente ou em outro. Porque eles passarão, Bolsonaro morrerá, Haddad morrerá, o PT será destruído, o PSL, e seja lá que partido outro que Bolsonaro inventar. A política será destruída, mas o Evangelho permanece para sempre. E é sobre isso que nossas vidas devem estar pautadas. Não é admissível que a igreja possa estar dividida por causa de política. Não é admissível que nós estejamos entristecidos a ponto de, inclusive, deixar de congregar. Porque eu sei que fulaninho votou em tal e eu queria que ele votasse em outro. Se fulaninho ama Jesus, ele é meu irmão. Eu estou com ele. Se eu amo a Jesus Cristo, não serão esses motivos que me levarão a abandonar o corpo de Cristo, jamais. É por isso que o Evangelho, como lente para a nossa avaliação cultural, nos leva a observar questões como São João, como eu mencionei. Questões como muitas outras que surgem no meio de nós e que nós, sem dúvida, precisamos estar preocupados, mas temos o filtro da palavra do Senhor. Não devendo exigir nada além de crer no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. É isso e nada mais. E assim também, queridos, nós devemos observar a importância dos concílios para trazer paz e sabedoria para a igreja. O Espírito Santo fala
através de homens, por meio da sua palavra. E faz isso através de reuniões, até mesmo em reuniões acaloradas em debates, porque Ele usa tudo isso para o benefício do povo de Deus. É claro que nem sempre essa paz é conseguida. O próprio caso aqui da circuncisão, nós sabemos, não foi resolvido com esse concílio. Paulo ainda terá que lutar muito a respeito disso, e nós, até hoje, lutamos contra as doutrinas sinergísticas que tentam acrescentar algo à obra de Cristo, à exigência de crer no Senhor Jesus Cristo. É por isso também que credos, confissões, decisões conciliares são importantes e, pela palavra de Deus, têm autoridade para a igreja. É por isso que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nos submetemos aos símbolos de fé, aqueles que, inclusive, um deles, inclusive, nós estamos expondo no CRE, a Confissão de Fé de Westminster, onde aquela reunião, onde o Espírito Santo habitou e usou aqueles irmãos, nós temos a capacidade de avaliar, observar e aprender daquilo que a própria palavra fala, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a eles recomendar aquelas coisas que para nós também são verdade, para a glória de Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, Senhor soberano, bendito seja o Teu nome, ó Deus, que nos dá a Tua palavra para aprendermos e sermos edificados por ela. Abençoa, Senhor, o Teu povo que acabou de ouvir essa mensagem. Que sejam edificados por Ti, ó Pai. Que sejam, ó Senhor, confrontados em meio aos pecados, mas também, Senhor, alegrados pela esperança do Evangelho, em que nada mais pode ser acrescentado, porque é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, do qual nós temos recebido pela fé somente, que o Senhor mesmo dá. Ó Deus amado, Deus maravilhoso, abençoa a Tua igreja, para que observe a liderança como representantes de Ti, ó Pai, representantes do Teu Filho Jesus Cristo para com a igreja. Assim como também essa liderança reconheça o seu trabalho como Cristo para com o povo. E assim, amado Senhor, que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito confirme em nós tudo aquilo que foi ensinado, que é Teu. E aquilo, é claro, Senhor, que não é Teu, Pai, que possa ser extraído e que não frutifique nos corações. Em nome de Jesus Cristo.